Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Amém. Agora sim. Meus irmãos, uma alegria nós estarmos reunidos em mais uma santa convocação, mais um culto solene para a glória e honra do nosso Deus e também para aprendermos de sua bendita e santa palavra. Bom, como os irmãos já foram instruídos, não é? Eu estou crendo que ninguém está escandalizado com a minha vestimenta reformada, né? Estamos aí recuperando a nossa rica tradição reformada, recuperando também as nossas vestes litúrgicas, que é invenção nossa. O pessoal por aí que copiou, que se apropriou, mas é nosso, tá bem? E meus irmãos, hoje nós vamos seguir com as nossas exposições no livro de Tito, na carta pastoral de Paulo ao seu filho na fé, Tito. E nós não iniciaremos o capítulo 3 hoje, apesar de supostamente termos acabado o capítulo 2 na semana retrasada, não é? Então quero convidar você a abrir lá em Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 15. Tito, capítulo 2, verso de número 15. E vamos ficar só nele hoje. Tito, capítulo 2, verso 15. Diz assim a Escritura: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Oremos mais uma vez. Pai Santo, nós bendizemos uma vez mais o Teu Filho Jesus, nós exaltamos uma vez mais o Teu Santo Filho, que, exercendo o seu ofício santo de profeta, nos trouxe a Sua palavra e nos mostrou o caminho a seguir, que, exercendo o ofício de sacerdote, se entregou e continua a interceder por nós, e que, como Rei, nos governa por Sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por Tua graça soberana sobre as nossas vidas. E nessa hora em que vamos meditar e ler a Tua palavra, nós rogamos a Ti que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê uma santa disposição de alma para recebermos a Tua palavra, ó Deus, com alegria, com singeleza de coração. Que o Senhor salve pecadores nessa noite, que o Senhor edifique a Tua igreja nessa noite. E uma vez mais, Senhor, entregamos a Ti os corações dos nossos filhos, dos nossos pequenos, e imploramos ao Senhor que continue a trabalhar neles por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor receba a glória para si. Que apesar das minhas fraquezas, debilidades e imperfeições, o Teu Filho Jesus receba a glória e a Tua palavra seja exposta com responsabilidade e zelo para a Tua própria glória. E é no Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Sabe, meus irmãos, enquanto eu preparava esse sermão, eu brinquei com a China. Eu falei, olha, eu vou ficar em um versículo só. Eu acho que vai ser mais rápido. Aí ela falou, você gosta de ficar se enganando, né? E eu confesso a vocês que eu também pensei que seria rápido, né? Porque a gente esbarrou. A gente passou muito rápido pelo versículo 15 na última exposição. E não deveria ser assim. Nós passamos rápido por ele, porque ele está dentro de uma grande unidade temática em Tito, não é? E nós expusemos e passamos por esse versículo como estando no último ponto do sermão da última exposição. E eu julgo, irmãos, e vocês verão, que se faz necessário que nós olhemos para esse texto com um pouco mais de calma, com um pouco mais de cautela, para que nós sejamos informados, instruídos e apliquemos essa porção da Escritura para a glória do nosso Deus com extrema responsabilidade e zelo. Tá bem? Então, dito isso, eu pensei que seria um sermão de meia hora, mas os irmãos verão que eu não consigo não. Mas eu estou me esforçando, viu, Ilka? Estou me esforçando, um dia eu chego lá.
Vamos à introdução, portanto, desse sermão. Mais uma breve nota. O sermão de hoje, ele não deixará de ser expositivo, mas ele é categorizado para aqueles que estudam homilética, né, que é a arte de falar em público, de pregar. Esse sermão ele é categorizado como um sermão expositivo textual, ou textual expositivo. O que é isso, afinal de contas? É um sermão que ele se dedica a apenas um versículo, ou no máximo dois ali, mas geralmente é sempre um versículo, e apenas esse versículo ele já traz as divisões do sermão, como vocês verão. Tá bom? Então não deixará de ser um sermão expositivo, não é um sermão temático, tá? Nós vamos ficar no texto e no contexto de Tito até aqui, mas ele é um sermão um tanto quanto distinto daqueles outros que nós estamos acostumados, tá? Então só para vocês não estranharem, né? Geralmente a gente prega em 5, 6, 10 versículos, hoje vai ser em um só, tá bom? Então dito isso, vamos para a introdução do nosso sermão. A gente tem muitas crianças em nosso meio, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas não só em nosso meio, escola e em qualquer lugar que tenha criança, as mais velhas, elas sempre são, assim, depende de perfil de criança para criança, mas geralmente as mais velhas são as mais mandonas em relação às menores. Não sei se vocês já repararam isso, né? As maiores gostam de... E é natural ver os mais velhos tentando dar ordens e mandar nos menores, principalmente se são irmãos, né? O irmão mais velho, o irmão mais novo e tal. E isso me fez lembrar de uma história que eu li. Meditando sobre isso, né, o sermão e etc., isso me fez lembrar de uma história que eu li. E a história era mais ou menos assim. Tinha um filho mais velho, né, e o filho mais velho ele estava berrando com a sua irmã mais jovem, mas literalmente berrando com ela. Porque ela não queria entrar em casa. E a chuva estava começando a cair. Né? E o irmão mais velho lá gritando com a Sofia, Sofia! Ô Sofia, a chuva, vamos parar, vamos entrar. E nada de Sofia dar ouvidos ao irmão mais velho, não é? Vamos, entre, a chuva está vindo, não é para você se molhar, vai ficar gripada, menina. O pai, lá no seu escritório, não é? Ouvia os gritos do Iago. O Iago é o irmão mais velho, a Sofia mais nova. Então, o pai lá de longe ouvia o Iago chamando a atenção de Sofia. Só que ele estava um tanto quanto ocupado, ele pensou assim, o Iago dá conta, o Iago cuida disso. E ficou lá, só ouvindo, né? Só que não deu muito certo. Então, o que aconteceu? O Iago foi até o pai e disse, papai, Sofia não quer entrar, papai. Sofia não me ouve. Papai, Sofia está na chuva. Filho, eu estou ouvindo o que está acontecendo. Mas você não disse a palavra mágica para sua irmã. E aí o Iago rapidamente respondeu, papai, eu disse por favor centenas de vezes. Eu disse sim, papai, a palavra mágica. Eu falei. Só que essa não era a palavra mágica, disse o pai ao Iago. Não é, filho, essa não é a palavra mágica. A palavra mágica é esta. Sofia, papai está mandando você entrar. Essa é a palavra mágica. Voltando agora para o campo de batalha dos irmãos, o Iago voltou então a Sofia, mais calmo, mais tranquilo, recebeu o conselho do seu pai, e aí então, sem berrar, sem gritar, ele virou para Sofia e falou a palavra mágica. Sofia, o papai está mandando você entrar. Agora. Sofia imediatamente entendeu o recado, parou o que estava fazendo e foi para dentro de casa. Meus irmãos, é basicamente sobre isso o nosso sermão. É sobre a autoridade que os pastores da igreja receberam, mas que não é uma autoridade absoluta, é uma autoridade relativa. É uma autoridade tal qual do Iago em relação a Sofia. Sofia, papai está mandando você entrar. Não sou eu, é papai. Os presbíteros da mesma forma.
eles recebem orientações na Escritura, eles recebem ordens do Rei Jesus, junto com todos os outros cristãos, e eles, portanto, são esses iagos, os que vão até o povo de Deus, dizendo, não sou eu que eu estou falando, não é na minha autoridade, mas é o Rei Jesus quem está dizendo, não é? Então é basicamente isso que nós vamos falar, como vamos ver nessa noite, nesse texto que lemos, e a gente precisa desde já estabelecer o seguinte: presbíteros ou pastores, tá? São termos intercambiáveis, sinônimos. Presbíteros fiéis devem ser recebidos com submissão e alegria, pois são presentes do Senhor para a sua igreja. Presbíteros fiéis devem ser recebidos com submissão e alegria, pois são presentes do Senhor para a sua igreja. Vamos à nossa afirmação teológica de hoje. E a afirmação teológica de hoje ela é bem facinho de guardar, de anotar, porque basicamente ela está vinculada com o título do sermão e com os pontos do sermão. A afirmação teológica é a seguinte, ó: presbíteros fiéis são aqueles que exortam e repreendem o povo com autoridade e jamais devem ser desprezados. Essa é a nossa afirmação teológica. Então já está evidente que o título dessa mensagem é presbíteros fiéis. Notem bem o adjetivo, tá? Notem bem a qualificação aqui. Fiéis. E o nosso texto, ele, por incrível que pareça, nós vamos pregar em um versículo. Geralmente, quando pregamos em mais, tem sempre 3 pontos, né? Hoje nós vamos pregar em 1 e tem 4. Olha só, que coisa, né? Então era para ser mais curto, vai ser um pouquinho mais longo. Só em tom de divisão do sermão, tá? Não quero assustar os irmãos, não. Que a gente prega geralmente 1h30, né? Então se eu fico falando isso, os irmãos vão achar que a gente vai ficar 3 horas aqui, né? Melhor estilo puritano. Tá recuperando as vestes, vamos recuperar o tempo também, né? Na exposição da palavra. Tô brincando, tá? Seria bom, mas não temos condições para isso. Então, quais são os pontos do nosso sermão? Presbíteros fiéis devem exortar. Aí que tá fácil também memorizar os versículos, né? É só o 15. Devem exortar. Presbíteros fiéis devem repreender. Presbíteros fiéis devem exercer autoridade. E presbíteros fiéis devem ser recebidos, tá? Versículo 15. Vamos rapidamente trazer um resumão aí do nosso contexto. Nós temos uma ilha em Creta, em que Paulo, o apóstolo, começou o trabalho de plantação de uma igreja junto com seu filho na fé, Tito, e ele não pôde permanecer lá. Ele precisou seguir em outra direção, porém, ele manda Tito voltar para Creta para que ele pusesse as coisas em ordem. As coisas ficaram meio desordenadas ali. A igreja acabou recebendo ataques de falsos mestres, aqueles que corrompem o evangelho com falsas promessas e enganam o povo, causando destruição de suas vidas e famílias inteiras, como nós estamos vendo aqui. Então, esses falsos mestres estavam infestando a igreja com suas heresias destruidoras e corrompendo o evangelho da graça. Então, Paulo manda Tito para lá, para que ele colocasse as coisas em ordem, ordenando presbíteros fiéis, ordenando homens fiéis que pudesse, junto com ele, liderar aquela igreja e colocar esses falsos mestres para correr e trazer, então, portanto, a sã doutrina e aplicar essa sã doutrina à sua vida. Por isso que nós vemos, não é? Logo no comecinho do texto, que a sã doutrina que é segundo a piedade. E piedade nada mais é do que essa sã doutrina, essa boa teologia, a glória do evangelho que nós celebramos, cantamos, lemos e oramos, aplicada à vida. Então nós temos um contraste aqui, em que a boa teologia, a sã doutrina, ela produz vida naquele que estava morto. Ela produz reforma na sua vida. Enquanto que a má teologia ou a corrupção do evangelho produz apenas morte e destruição. Não é? Isso é o que nós temos visto aqui em Tito. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que a sã doutrina ela deve ser aplicada na vida. Então, todos os grupos na igreja, lembram dos mais velhos, dos homens e das mulheres? Eles devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não difamadoras, não dadas ao vinho, devem ser mestras do bem.
as mais velhas devem discipular as mais jovens, para que as mais jovens amem o seu marido, amem os seus filhos, amem ter filhos, sejam sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, submissas aos seus maridos, para não difamar a palavra de Deus. E os jovens, nós vimos, os mais jovens, né, os mancebos aí, não é? Eles devem ser criteriosos. E nós vimos como essa palavrinha, apenas, né, só essa palavrinha aqui, como ela é rica, não é como nós trabalhamos quando passamos por essa parte da carta. E nós vimos que os servos, os empregados, né, homens e mulheres, eles devem ser obedientes, eles não devem roubar, eles não devem ser respondões e, com suas vidas, eles devem ornar, não é, o evangelho. Lembrem que ornar aqui tem um sentido muito belo, que é como se a gente pegasse aquela caixa de joias onde está tudo amontoado lá, ninguém vê nada, e a gente expusesse na parede cada uma delas, e então pudéssemos ver a glória e a beleza de cada uma dessas joias. E a razão de tudo isso, de aplicar isso, de viver assim, está na graça de Deus, como nós vimos, não é? Que ela se manifestou salvadora. E ela educa, Tito 2, 11 a 12, ela educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, agora vivamos para Deus de uma maneira piedosa. Tá bem? Crianças, a expressãozinha que são duas palavras, tá? É uma expressão que vocês vão ter que pesquisar. Presbíteros fiéis, tá bom? É isso que as crianças devem pesquisar com seus papais nessa semana. Dito isso, meus irmãos, vamos para o primeiro ponto do nosso sermão. Presbíteros fiéis devem exortar. Versículo 15. Hoje vocês vão memorizar o versículo, hein? E nós lemos lá assim, ó, dize estas coisas, exorta. Bom, como vocês estão acostumados, para aqui, vamos explicar o que isso significa. Tito, ele deve seguir ensinando. Olha lá, dize estas coisas. Quer dizer, ele não deve simplesmente ensinar uma vez e parar. É um ensino contínuo, incessante, incansável, naquela disciplina de todos os dias, toda hora, nas oportunidades que tiver, continuar falando, explicando e aplicando a graça de Deus na vida da igreja. Então deve falar sobre educação na justiça, que é operada pela graça de Deus, deve chamar o povo ao arrependimento, deve chamar o povo ao arrependimento cada vez mais profundo, cada vez por uma transformação maior. Então, o propósito do presbítero fiel, do pastor fiel, tal qual Tito, Paulo e todos os apóstolos e os outros que vieram antes de nós estamos nessa fileira, né, de pastores que pregam o evangelho, de crentes genuínos, nós devemos continuar exortando, lembrando os irmãos de como se deve viver nesse mundo, porque nós esquecemos as coisas muito rápido, não é? Esquecemos as coisas muito rápido. Então, nós devemos seguir pregando, ensinando, aconselhando e incentivando a igreja a oferecer a sua vida de santidade a Deus, como uma demonstração de gratidão à obra bendita de Jesus Cristo. Então, desde o começo da liturgia do nosso culto, nós estamos vendo o evangelho exalando. Nós estamos cantando que ele se fez maldição. Nós estamos cantando que ele é o supremo pastor. Nós estamos cantando que ele nos ama, que ele ressuscitou. E estamos cantando aleluia, que significa glória seja ao Senhor. Então, por causa do que Jesus Cristo fez, nós vivemos. Por causa da graça que nos foi manifestada, nós vivemos. E então nós devemos, não simplesmente como obediência cega, porque as pessoas estão fazendo aquele efeito manada, ou simplesmente porque o pastor está mandando. Não! Eu faço o que faço, eu vivo como vivo, eu me ofereço a Deus cada vez mais, porque a sua graça soberana me alcançou. E eu era um pecador miserável, desgraçado, herdeiro do inferno 1000 vezes. E o Senhor, por graça, me amou e não me tratou segundo os meus pecados. Veio até mim, me enlaçou com laços de amor e me atraiu para si. Então eu olho para isso, vejo que sou declarado justo diante do tribunal celestial, e aí então eu respondo ao Senhor com uma vida grata, com uma vida de ação de graças. O que passar disso, ou o que ficar além disso, é legalismo. Onde nós pegamos lá os ritos, a lista, tudo que vocês já sabem, e nos pautamos somente naquilo. Ah, já fiz isso, está ótimo, acabou. Não é? Não, é diferente. É um borbulhar de dentro para fora. E aí, nós lemos que, então, Tito, e assim como os demais pastores e líderes, devem exortar. Essa palavrinha aqui é muito dita.
e pouco explicada. Então nós vamos explicar, palavra por palavra hoje, ponto por ponto, o que significam essas coisas. Exortar significa suplicar. Maneiras que nós poderíamos traduzir essa palavrinha aqui, tá? Suplicar, confortar, chamar, rogar e, portanto, exortar. Qual que é o sentido aqui? Essa palavrinha, ela é traduzida por algumas dessas opções que eu coloquei, e ela é usada em sentidos diferentes também. Então, o nosso desafio é saber o nosso contexto, como que ela pode ser melhor traduzida e o sentido dela para a gente poder, né, ter um entendimento mais eficaz do que ela significa aqui. Qual que é o sentido dessa palavra aqui? O que os pastores, portanto, o que a igreja do Senhor deve esperar de pastores fiéis à luz desse texto? Apoiar sinceramente ou incentivar uma resposta ou ação. Exortar aqui não é aquele sentido negativo, sabe? De você pecou, seu miserável, você está caminhando em trevas, mas você já foi liberto. Não, não é esse o sentido. O próximo palavrinha tem esse sentido. Esse aqui não. Então, deixa eu exemplificar para vocês. É mais ou menos assim. Maridos, é isso. É assim. É desse jeito que você demonstra amor pela sua esposa como Cristo amou a igreja. É isso. Continue, meu irmão. Continue separando aqueles 15 minutinhos diários para o culto doméstico. Continue separando esse tempo para você, sua esposa e filhos, em família ali, invocarem o nome do Senhor. Aqui está a transformação que a tua família precisa. É aqui, ó, é com o Evangelho da Graça, é com as Escrituras, é com a Palavra de Deus que a nossa família vai ser transformada e reformada. Lê do engano, irmãos, quando nós achamos que, tratando de coisas espirituais, que nós temos condições, poder de mudar o coração da nossa esposa, o coração do nosso marido, ou o coração dos nossos filhos, sem o poder da palavra de Deus. Como que aconteceu a reforma protestante? Foi um retorno à autoridade da palavra de Deus. Como que pecadores são salvos? Através do poder vivificante e soberano da palavra de Deus. Como que a igreja tem sido santificada e fortalecida ao longo desses milhares de anos. Não só 2000, não vou entrar nisso agora, é um assunto polêmico, mas eu só vou lançar e depois a gente conversa. Tá? A igreja não existe a partir de Atos 2. A igreja existe desde que o primeiro é eleito lá em Gênesis. Então, por todo esse tempo, o Senhor tem guardado aquela bendita semente de onde viria o nosso Redentor. Então, a igreja tem sido guardada por milhares e milhares de anos ao longo das gerações. Como? Pelo poder da palavra de Deus. Então, irmãos, sigam assim, um incentivo. Sigam firmes, é assim mesmo. Continuem dessa forma. Jovens, sigam firmes também, jovens. É exatamente assim que se mortifica o pecado. É exatamente assim que se vive para Deus. É isso. Cresça nisso. Continue assim. Continue lendo a Escritura, continue orando, continue jejuando, continue participando do culto, continue participando da comunhão da igreja. É assim. É exatamente assim. Que alegria ver você crescendo. Um incentivo. Esposas, é desse jeito, é assim que vocês auxiliam seus maridos no Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, sim, olha, é um pequeno avanço. Eu sei, não é nada gigantesco, não é? Mas é um passo que você deu, você subiu mais um degrau. É um avanço. A graça de Deus está operando em você. Permaneça caminhando, continue subindo. É isso que significa exortar aqui. Então, sei que exortar às vezes tem um tom meio pesado, né? Ixi, lá vem exortação, lá vem o cajado, né? Mas aqui não. Aqui é exortar no sentido de incentivar. Sabe, você está indo ali, eu estou empurrando você, estou subindo você na escada, pegando você no colo para você ir cada vez mais alto. Então, Tito deveria fazer isso. Os pastores fiéis deveriam fazer isso. Pastores falsos, aqueles que corrompem o evangelho, nós já aprendemos que eles só fazem isso por ganância, não é? Eles só fazem isso quando tem cash, money no meio, né? Quando tem cifrão. Né? Pastores fiéis não. Pastores fiéis sequer olham para isso. Às vezes, pastores fiéis estão sangrando, estão sofrendo, não estão bem, mas eles estão ali.
dando suas vidas para que as ovelhas não sejam atacadas por lobos, para que as ovelhas cresçam, ainda que eles tenham que morrer, ainda que eles, pastores fiéis, tenham que receber ali vez ou outra a mordida de um lobo na perna, no braço, mas a ovelha está aqui, ó, está protegida. Eles dão suas vidas pelo rebanho. Esses são pastores fiéis. O segundo ponto. Pastores fiéis devem repreender. Fica lá no versículo 15. Aliás, nós não vamos sair de lá, né? Diz estas coisas, exorta e repreende. Vamos parar aqui. Aqui, nós temos um outro lado do ofício pastoral, de um presbítero fiel, de um pastor fiel. Aqui, repreender já é usado no sentido mais negativo, vamos colocar assim. Repreender, aqui, dentre as possíveis traduções que nós poderíamos adotar aqui, é condenar, reprovar, admoestar ou admoestar severamente. Espera aí que a gente vai traduzir isso, tá? Qual que é o sentido aqui? É de trazer uma instrução que visa ou que vise a correção de um erro. Um erro na prática, um erro no pensar, nas ideias, um erro no modo de viver. Então a ideia aqui é aquela que nós encontramos em Efésios 5:11, para ilustrar, que diz assim, ó: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Ou em outras traduções, não sei se a sua está assim, tratem de expor à luz. A ideia de reprovar essas obras infrutíferas e pecaminosas das trevas, levando-as à luz, que elas gostam de ficar às escondidas, para que elas possam ser praticadas, né? Então, quando vem a luz, ela é exposta. Essa é a ideia de reprovação aqui, tá? Então, vamos agora ilustrar olhando para os grupos na igreja. Como que nós aplicamos isso nos grupos da igreja? As mulheres mais velhas. Irmãs, vocês estão errando em dar-se a fofoca e a não discipular as mulheres mais jovens da igreja. Perceberam? Há um erro e aí então a repreensão ela vem para corrigir esse erro. Como nós aprendemos, as irmãs mais velhas na igreja elas devem ser mestras do bem e discipular as mais jovens. Por isso que em uma igreja saudável não há separação entre culto de jovens, culto de adolescentes, culto de mulheres, culto de idosos, culto dos adolescentes, dos pequenos, das crianças. Não. É uma única igreja. Eu, por exemplo, já participei de uma igreja em que, enquanto a Santa Convocação está acontecendo aqui com os adultos, em paralelo, no andar de baixo, tem também um culto acontecendo, mas com os jovens. Em paralelo. São dois cultos. Quer dizer, é uma igreja para os velhos, né, para os mais experientes, para os adultos, e uma igreja para os jovens. Os jovens, sabem como são os jovens, né? Eles se bastam. Isso acaba incentivando o quê? Eu não tenho comunhão com o meu irmão mais experiente. Como é que as mais novas, que são recém-casadas, vão aprender sobre casamento com as mais experientes? Não vão aprender nunca. Vão aprender com as séries que elas assistem. Não é? Já não lê a escritura, já não ora, fica mergulhado em série nessas coisas, pronto. Tá aí. Ó. Não é? Então, há uma única igreja. Óbvio que às vezes nós, por questões de necessidade, temos os encontros dos homens, temos os encontros das mulheres, não é? Deus permitindo um projeto para 2025, a nossa EBD infantil, mas notem, no culto todo mundo está reunido, que é um único culto. E os mais jovens devem aprender a ter comunhão com os mais velhos, sim. Esposas, agora vamos olhar para as esposas. Vocês estão falhando, esposa, em não serem submissas aos seus maridos. Vocês continuam aí, ó, rixando, brigando pela liderança do lar. Desista, você já perdeu. Deixe o seu marido liderar. Mas ele é ruim, ele demora. Deixe o seu marido liderar. Deixe o seu marido liderar, mulher. Você está errando quando você não deixa o seu marido liderar. Filhos, vocês estão errando em não obedecer os pais de vocês. Por isso que vocês estão sofrendo, colhendo os frutos da desobediência de vocês.
Empregados, vocês estão errando em chegar todo dia atrasado no trabalho e a não honrarem seus patrões. No primeiro exemplo, que é um incentivo, não é? Da prática da piedade, Deus está sendo honrado. Deus está sendo honrado. Nesse segundo exemplo, da repreensão um pouco mais firme, às vezes até mais enérgica, não é? Deus está sendo desonrado. Então notem, não é pura e simplesmente por eu não estar obedecendo. É simplesmente quem está sendo honrado e quem está sendo desonrado. E principalmente, onde eu estou nessa conversa toda? Quem sou eu? Eu sou um cristão? Eu não sou um cristão? Eu sou alguém que está se enganando? Eu estou na igreja, mas eu não sei o que eu sou? Nós precisamos, irmãos, como crentes, saber dessas coisas. Nós pertencemos, como crentes, a um reino celestial. Há um reino que, quando você pega um filho das trevas, morto em seus pecados, e coloca um cristão diante dele, e coloca eles para conversarem sobre qualquer assunto, você verá uma grande diferença. Vamos falar sobre família? Vamos. Você verá a luz do Evangelho. Vamos falar sobre política? Você vai ver a luz do Evangelho. Porque um crente, ele não trata desses assuntos por eles mesmos. Você erra quando você se entrega, por exemplo, a discutir política pela política. Nós estamos sempre olhando e visando a glória do Rei Jesus em todas as coisas. É isso que nós buscamos fazer. A nossa família pertence a Jesus. O nosso emprego pertence a Jesus. Nossos cônjuges pertencem a Jesus. Os nossos filhos pertencem a Jesus. Tudo pertence a Ele. Ele é o Rei. Então o nosso grande interesse é simplesmente honrá-lo e fazer com que o seu evangelho seja conhecido no mundo caído em trevas. A graça salvadora que se manifestou, como nós vimos, ela está nos educando a sermos cidadãos desse reino eterno. Eu sei, talvez você esteja fraco, seja um novo convertido, seja um crente mais maduro, mais velho, mais em crise, eu sei disso, mas a graça continua sendo a resposta para todas as coisas. E essa graça segue nos educando. Não é? Por isso que, em uma igreja saudável, em uma igreja verdadeira, pode ser estranho isso que eu vou dizer agora, tá? Mas ao você ser repreendido, ainda que a Escritura diga que no primeiro momento a disciplina ela é amarga, né? A gente não gosta muito, mas depois os seus efeitos são benéficos e a gente entende porque aquilo foi necessário. De ser repreendido, ter sido chamado a atenção e etc. Em uma igreja saudável, é dom de Deus você não viver feliz em seus pecados e nem em paz com eles. É dom de Deus. Significa que você pertence ao Senhor. Significa que você foi comprado por Ele. Ele está dizendo, você é meu. E tem uma maneira diferente de você viver, que não é assim. Portanto, deixa eu enviar um irmãozinho ali. Envia o irmão. Deixa eu enviar um pastor fiel ali. Envia o pastor fiel. Deixa eu colocar você numa igreja bíblica. Vai colocar você numa igreja bíblica. Então, é dom de Deus. Quando nós não conseguimos pecar em paz. Que mostra que o Senhor realmente está nos educando, está nos exortando, está nos ensinando a viver como cristãos em um mundo caído, mas que nós pertencemos a um reino celestial. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,14. Os vários grupos na igreja que devem ser tratados, aconselhados e admoestados. Olha só. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Há crentes que estão vivendo de forma desordenada, desequilibrada. Há outros, como diz aqui, consolem os desanimados. Tem uns que não devem ser admoestados de maneira mais dura. Eles estão tristes. Eles precisam ser consolados, porque eles estão desanimados. E tem outro grupo ainda, amparem os fracos. Então esses fracos devem ser amparados, cuidados, abraçados, aconselhados com o Evangelho. Então, há grupos, há pessoas, diversos níveis na igreja, e cada um desses grupos precisa do Evangelho. E cada um desses grupos precisa de pastores fiéis para que saibam identificar a sua real situação, a fim de que apliquem o santo e maravilhoso bisturi do Evangelho para poder operar a cirurgia no seu coração e no meu. E aí aqui finaliza assim, sejam pacientes com todos. Pastores fiéis devem ser pacientes com aqueles desordenados? Devem. Pacientes com os desanimados? Devem. Pacientes com os fracos? Devem.
Pacientes com os opositores? Também. Pacientes para com todos. O Senhor está trabalhando em cada um desses corações. Tiago 1:22 nos diz assim, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós precisamos, com membresia, e é bom dizer outra coisa, irmãos, o pastor fiel, ele não é um tipo diferente de crente, tá? Ele não é um super crente, ele é um crente fraco e frágil como você, como todos nós, que precisam depender da graça do mesmo Senhor soberano do Rei Jesus, como todos nós. A diferença é que ele tem um dom distinto, ele foi separado para um trabalhar distinto na igreja de Deus. É só isso. Ele não é um anjo encarnado, né? Ele tem suas tentações, suas fraquezas, precisa ser cuidado pela igreja, precisa que a igreja ore por ele, sabe? Porque ele também tem tentações e fraquezas. Então, ele é chamado, portanto, para que o povo de Deus seja praticante da palavra, como nós lemos aqui em Tiago 1:22, e não somente ouvintes. Você está ouvindo domingo após domingo o evangelho. Você está ouvindo domingo após domingo o Senhor te exortando, os seus pecados, e você está ali, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, e não pratica. Isso, a longo prazo, demonstrará que você não é um crente em crise. Isso, a longo prazo, não demonstrará que você é um crente fraco. Isso, a longo prazo, não demonstrará que você é um crente desordenado. Isso demonstrará que você nunca foi crente. É mais pesada a realidade. E é isso que Tiago quer chamar a atenção em seu contexto. Nós temos em Tiago, por exemplo, crentes querendo e separando os primeiros lugares para eles sentarem. Eles e os seus amigos mais íntimos, mais próximos. Os ricos tinham os melhores lugares, enquanto os mais pobres nem entravam no salão. Fica lá embaixo, miserável. Você conseguiu ouvir o eco da caixa, você ouve a pregação. Do contrário, já era. E aí Tiago está exortando e falando assim, olha, você diz que você é crente, me mostra a sua obra. Me mostra a sua obra se você é crente de verdade. Você diz que é justificado, me mostra as suas obras de justificado, porque aqui eu te mostro que eu sou justificado pelas obras que eu estou realizando. E alguns tentam, colocar Tiago contra Paulo lá, a justificação é por obras e tal, sem entender o contexto do que está acontecendo. Tiago está batendo forte em crentes hipócritas, em mentirosos, que estão ferindo os crentes mais fracos e mais vulneráveis na igreja. O contexto é diferente de Romanos e de Efésios, por exemplo. Tá? Então, nós precisamos estar atentos. E presbíteros fiéis são chamados para isso mesmo. Para exatamente isso. Fazer pergunta difícil. Como é que está o teu casamento? Como é que está a vida espiritual do teu casamento? Como é que está a tua vida devocional particular? Como é que está a tua vida de oração? E os irmãos também devem fazer perguntas difíceis para os pastores. Pastor, como é que está a tua vida de oração à luz dessa loucura aí? Como é que você está cuidando da tua esposa e dos teus filhos aí nesse mar de atividades, de responsabilidades e deveres? Como é que você está crescendo em piedade, em santificação? Como é que tem sido isso na sua vida? Os irmãos também podem perguntar isso, tá? Não é nenhum erro, não. Nós gostaríamos que os irmãos perguntassem mesmo. Sem nenhum problema. Tá bem, irmãos? Então nós precisamos lembrar disso. Em uma igreja saudável, com pastores fiéis, eles precisam sim ir até os irmãos. Eles precisam sim fazer pergunta difícil, trazer aquele incentivo santo, mas também às vezes trazer uma repreensão mais dura para que a gente possa lembrar quem a gente é e para onde nós estamos indo e quem nos salvou. Mais um ponto, o terceiro ponto. Presbíteros fiéis devem exercer autoridade. Ainda, versículo 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. E aqui, irmãos, autoridade está longe de ser aquela carteirada, sabe? Que a gente vira e mexe está acostumado. Eu não sei se você já recebeu carteirada por aí, em contexto de igreja, mas é mais ou menos assim, né? O líder vem, ele fala alguma coisa, aí ele recebe uma resposta assim meio torta, meio atravessada e tal, aí ele vai lá e fala, mas quem manda aqui sou eu.
Deixa eu dar um exemplo para vocês de algo... Eu queria ter esquecido isso, mas infelizmente eu não consigo esquecer. É muito ruim. Serve para ilustração ruim de sermão, né? Então vamos lá. Certa feita, numa igreja, que eu era membro, o pastor gostava muito de mandar as coisas em cima da hora, né? Tinha multimídia, essas coisas. Ainda bem que aqui a gente nunca vai ter problema com isso, né? Mandava PowerPoint, slide em cima da hora. Falou, mudei o slide. Vi uma imagem aqui no Google, quero colocar agora, 5 minutos antes de começar o culto. Um ministério grande de mídia, o pessoal, né? Bem estruturado, bem ordenado. O pessoal ensaiava na semana, o coral e etc. Né? Um negócio assim muito, muito bem feito. O boletim ia para a gráfica na terça-feira à noite, na quinta já estava lá tudo impresso, né? E aí aconteceu, de um dado dia, o pastor chegou lá na pessoal da mídia e falou assim, pessoal, ó, eu mandei aí, você viu, recebeu o e-mail aí? Não, pastor, a gente está aqui, passando som, não sei o que, a gente não viu, não. Não, mas eu preciso que você veja lá. O que aconteceu? Não, é porque eu alterei o slide. Eu coloquei, eu preciso que edite lá e tal. Eu falei assim, pastor, olha, não dá, pastor. A gente está aqui passando som, ensaio. O pastor virou assim, meus irmãos. Sabe quando você está aqui falando, você está distraído, aí você... Como é que é? Você pode repetir o que você falou que eu não entendi? 3 tapas fortes, aqui eu tô pegando leve, tá? Porque o nosso púlpito eu tenho um carinho especial por ele, né? Ele deu 3, não sei se foi tapa ou se foi soco, mas assim, foi assim um som muito forte, sabe? 3. Quem manda aqui sou eu. Quem paga o seu salário aqui sou eu. Mentiroso, né? Porque eram os irmãos que... A oferta dos irmãos que sustentava tudo lá. Sou eu. Eu sou o presidente. Eu sou o pastor sênior. Esses títulos aí. Desse jeito, irmãos. Você vai parar o que você está fazendo agora e você vai cuidar do meu PowerPoint. Daqui 10 minutos estava lá no púlpito, falando da graça de Deus, de como Deus transforma. Não é? Horroroso. Está longe de ser isso. Tá? Então, bem longe. Bem longe disso. Essa palavrinha, autoridade aqui, ela tem o seguinte sentido, de poder ou direito de dar ordens ou tomar decisões. Tá? De dar ordens ou de tomar decisões. Significa que alguém, nesse contexto aqui, alguém que está habilitado para alguma coisa. Para alguma tarefa. Certo? Então, a Escritura, a gente aprende em 1 Pedro 5:1, 2 e 3, que o pastor não deve ser dominador do rebanho. Lembram disso? O que é um dominador? Dominador é aquela pessoa que exerce um controle absoluto sobre você. É assim, ó. Você vai comprar pão na padaria? Que horas que você vai? Eu quero saber. Já orou antes? Já orou pela igreja? Não, então você não pode ir. Opa, peraí. Você vai fazer uma entrevista de emprego? Calma. Que empresa que é que eu vou pesquisar se você pode trabalhar lá? Espera um pouquinho aí. Opa, você vai casar com quem? Não. Não autorizo. Se você casar, se você seguir com isso, está debaixo da minha maldição. Eu vou te amaldiçoar. Nesse nível. Pode parecer estranho, mas eu sei que alguns de vocês já viram isso e isso é uma realidade muito comum no cenário de muitos de vocês, de onde vocês saíram. Não é? Desse jeito. Dominação, ó. Você é meu. Você não sai daqui. Só sai daqui se eu movimentar você. Como peça de xadrez ou como esse boletim na minha mão. Tá? Um pastor fiel, um presbítero fiel, não é dominador do rebanho. Como o nosso pastor André falou, ele não é dono do rebanho. Ele administra, por graça de Deus, o rebanho. Ai dele, se ele achar que ele é dono do rebanho. Ai dele se tratar as ovelhas do Senhor, porque em Jesus morreu, dessa maneira como esse pseudo-pastor tratou, desse ímpio que subia domingo após domingo no púlpito e fez isso por 30 anos. Enfim. Então, esse pastor fiel, ele exorta, ele repreende, sabendo que para isso ele foi chamado.
O ministro do evangelho não pode relativizar as verdades do evangelho. Ele não pode, como um exemplo que nós já demos aqui também, ele não pode tratar irmãos com acepção de pessoas. Ah, aquele irmão dá um dízimo maior. Deixa ele pecar à vontade, não toca no filho dele. Ah, mas o outro ali, a gente vai lá em cima e acaba com ele. Não deve ser assim. Não, isso é injustiça, isso é balança desonesta, isso desonra o nosso Senhor. Por isso que na nossa igreja, né, a gente nem sabe quem oferta e quanto oferta. E a gente fica livre dessa tentação, né? Lidamos com outras, mas pelo menos com essa a gente não tem problemas. Ele não pode trazer o que ele quer falar. Esse é um outro ponto. Ele não pode relativizar o evangelho. Para uma pessoa ele fala uma coisa, para uma outra pessoa na mesma situação ele diz uma outra coisa, pega um pouquinho mais leve, para ele não ter problema. Não. Se ele tiver que ter problema, ele vai ter problema. Porque ele sabe que ele presta contas a Jesus Cristo. Esse é um ponto. É isso que move o coração do pastor verdadeiro. É seu amor por Jesus e pelas ovelhas. Por isso que Paulo diz que ele sofria dores de parto até ver Cristo formado nos irmãos. Era irmão lutando com um monte de coisa aqui, colar, o irmão mais fraco caiu de novo. E ele sofrendo e orando pelo Senhor para que o Senhor reformasse e transformasse esses irmãos e desse a eles um crescimento espiritual. É assim, o pastor sofre. Né? Ele sofre porque ele quer ver as ovelhas bem nutridas, bem protegidas, andando em piedade, honrando a Deus no mundo. Então ele não é livre para negligenciar os seus deveres. Né? Ah, eu vou ter lá que falar com aquele irmão é difícil, lá vou eu falar com ele. Vou lá ligar para o Jadson. Jadson. Né? Se tiver que ter conversa difícil, nós precisaremos ter conversas difíceis. Né? Porque nós prestaremos contas a Deus do que nós estamos fazendo. Então, às vezes, a gente parece meio chato, meio severo, meio zeloso demais, não é? Mas é com essa compreensão, não é? É um amor pelo Senhor e um amor pelos irmãos, porque é para isso que o ministro foi chamado. O presbítero fiel foi chamado para isso. Alguém que não caminha assim é alguém desqualificado para o ministério. Se você, por exemplo, um dia tiver que congregar em uma outra igreja com a nossa bênção, claro, brincadeira, e você chegar lá e você perceber que estão pegando leve com você, sabendo dos seus pecados, corra de lá. Corra de lá porque provavelmente é uma sinagoga de Satanás. Provavelmente, tá? Provavelmente. Que a graça não está educando aquela igreja, essa é uma igreja piedosa, santa, justa, amorosa. Não é? Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá? Porque às vezes o presbítero fiel, ele é tentado a... Puxa vida, eu não queria ter esse tipo de problema agora. Não queria, mas não tem condições. Nós temos que ir com o evangelho da graça de Deus. Tá? Porque ele dará contas disso um dia. E não vai ser a você e nem a você. Será ao Senhor da igreja. E a autoridade do presbítero, portanto, ela é relativa, ela não é absoluta. Por isso que nós precisamos conhecer muito bem o evangelho. Conhecer muito bem o nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o modelo que os pastores devem seguir. O Senhor Jesus, ele é um rei soberano, como nós lemos na nossa liturgia, e ele reina na sua igreja através do evangelho, do cetro do seu poder ao evangelho. Então, assim como o evangelho é aplicado na vida da igreja, assim o Senhor Jesus reina. Onde não há evangelho, não há o Senhor Jesus reinando ali, nesse sentido que nós estamos colocando. Tá? Ele é rei de toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra também. Mas o ponto é que a autoridade absoluta é dele. Se você está em um lugar, por isso que nós insistimos tantos com vocês, para que vocês leiam, conheçam os nossos símbolos de fé, leiam a Escritura, leiam a Bíblia, memorizem os versículos, peguem as coisas e tenham conhecimento, porque nós não temos nenhuma intenção de enganar vocês com os falsos mestres. Eles querem enganar. Eles querem esconder de vocês a verdade do Evangelho. Uns por aí dizem que é até pecado você ler a Bíblia. Você estudar a Bíblia é pecado. Por quê? Porque senão você não pode mais ser manipulado. Não é? A Escritura diz no Salmo 119, 105 que luz é a tua palavra e lâmpada... Como é que é? Acho que eu perdi a ordem aqui. A luz para o meu caminho,
Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Obrigado, irmãos. Obrigado. Então a Escritura, ela é essa luz que ilumina as trevas, que nos mostra a direção, que ilumina os nossos passos, para a gente não cair no buraco e no abismo. Então tudo que vem para desmotivar os irmãos a lerem, a estudarem a Escritura, é algo que vem do inferno e quer enganar você, né? E de maneira bem específica, né? Quer pegar o seu dinheiro, quer manter você enganado por muito tempo. Então, assim como na historinha lá do começo, do Iago e da Sofia, a palavra mágica na igreja local, e que pastores fiéis dizem, não é eu mando aqui, não é eu sou o pastor aqui, essa não é a palavra mágica. A palavra mágica é assim diz o Senhor Jesus em sua palavra. Essa é a palavra mágica. Assim como, Sofia, não sou eu, o papai está mandando você entrar. Se você não entrar, o bicho vai pegar. Então, da mesma forma, irmãos, nós já chegamos a vocês dizendo, olha, quem está dizendo isso, irmão? Eu sei que você está discordando e etc, mas olha, quem está dizendo isso é aquele que nós lemos em Mateus 28:18, que diz assim, ó, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. É a ele a autoridade. Por isso que, se os pastores na igreja local estiverem se desviando da verdade, quem deve exortá-los? A membresia da igreja. Vou lá ligar para o pastor Marcos Paixão, lá no Nordeste. Não, pode até ligar, né, se a coisa se complicar. Mas é a membresia da igreja local. Por isso que nós trabalhamos e labutamos, pois temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, porque é dele, por ele e para ele toda a honra, glória e louvor. Então, se os líderes estão se desviando, a membresia deve ser bem informada. Vocês devem crescer, vocês devem conhecer bem a Escritura, para que vocês possam nos exortar, caso isso seja necessário. Os presbíteros fiéis, portanto, aplicam o cetro do Rei Jesus por meio da pregação do Evangelho, do discipulado, dos estudos, do ensino e nada além disso. A grande motivação desses homens que estão na liderança da igreja é a glória de Jesus Cristo. Tão somente isso. Tão somente isso. Não estão preocupados com o seu 13º, não estão preocupados com quanto você ganha, não estão preocupados qual é o seu carro, não estão preocupados com isso. Estão preocupados com a tua vida espiritual. E pela tua vida espiritual eles lutam, eles se entregam, eles guerreiam em oração pelo Senhor. E é por essa razão que agora chegamos no nosso último ponto. Presbíteros fiéis devem ser recebidos. E aí o nosso texto no finalzinho diz assim, ninguém te despreze, falando para Tito. Essa expressãozinha, ela é usada em um outro contexto bem semelhante a esse. Eu vou transportar você rapidamente para 1 Timóteo 4, de 11 a 12. E lá nós lemos assim, ó, 1 Timóteo 4, 11 a 12. Veja que interessante o paralelo, ó. Ordene e ensine estas coisas. Olha o que Tito diz. Dize estas coisas. Timóteo, agora, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O engraçado é que em Tito, Paulo não coloca nenhum complemento. Só diz, ninguém te despreze. E a gente fica se perguntando. A gente sabe que Timóteo ele era um tanto quanto tímido. Talvez ele tivesse alguma dificuldade ali em exortar e ensinar os irmãos de Éfeso, principalmente os mais velhos, porque Timóteo, como Tito, era jovem. Né? Jovem aqui é de 40 para trás, né? Lembram disso? 40 anos é jovem para trás, então ele poderia ter entre 25 a 40 anos aí, aproximadamente. Essa palavra para Timóteo faz um tanto quanto mais sentido. Por isso a gente vê Paulo falando para Timóteo assim, olha, você não recebeu o espírito de servidão, mas de ousadia e de poder. Porque Timóteo ele tinha um perfil mais comedido, mais tímido, né? Agora, em relação a Tito, a gente não vê algo assim. Então, o que será? Por que ninguém deveria desprezar Tito? Será que só porque ele era jovem? Será que por causa da sua origem, da sua família? Será que Tito tinha uma liderança fraca, talvez, e aí então
Paulo está exortando a igreja e ao mesmo tempo Tito para que ninguém o desprezasse, e, portanto, ensina com autoridade, lembrando quem o comissionou, nós não temos muita clareza, né? Mas o ponto que deve ficar claro para nós aqui é que um presbítero fiel, um pastor fiel, quando ele é desprezado, não é só ele que é desprezado, não é só a pessoa dele. É a sã doutrina que é desprezada junto ao evangelho e que, portanto, Deus também está sendo desprezado. E desprezar aqui tem um sentido de escarnecer, desconsiderar, olhar alguém com desprezo. Então, desprezar é como se um presbítero fosse, um pastor fosse dar um conselho a você e você simplesmente virasse as costas. Ah, tá bom, obrigado, tá bom, tudo bem. Essa é a ideia aqui. É não respeitar, não ter em alta estima, não considerar a sua palavra, não defender a honra quando atacada, dentro e fora. Então é comum, por exemplo, as pessoas terem críticas, né, em relação aos pastores, aos líderes e tal, por alguma coisa que é colar. Mas a honra desses homens, se eles são homens fiéis a Deus, a honra deles, a fama deles, a pessoa deles deve ser preservada. Essa é uma maneira sutil de nós desprezarmos a autoridade que o Senhor dá aos pastores fiéis. Né? É uma maneira bem sutil, né? Difamação. É onde nós quebramos o sexto mandamento e nem percebemos, né? Matamos eles no coração e outros irmãos no coração também. Não é? Se nós falamos assim com a autoridade dos pastores, dos nossos pais, que dirá então dos outros irmãos em Cristo, não é? Então esses homens precisam ser protegidos, irmãos. Se eles são pastores fiéis e verdadeiros, eles devem ser defendidos tanto pelos de dentro, nós, quanto pelos de fora. Então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, vez ou outra, algum irmão aí que não é da nossa igreja, manda alguma coisa no Instagram de um pastor criticando o outro. Ah, o que você acha disso aí? Aí eu falo, olha, precisa ter muito cuidado e cautela. Precisa ter muito cuidado e cautela. A gente não pode ser tão rápido nos julgamentos assim. Então, não é que eu estou em cima do muro, como dizem, né? Não é isso. Minha preocupação é outra. Minha preocupação é de eu me levantar contra alguém que verdadeiramente pertence ao Senhor, por quem Jesus Cristo morreu e entregou o seu sangue, e ao fazer isso eu estou atacando o meu Redentor. Então eu preciso ter um zelo maior quando eu for abrir a boca para criticar um ministro do Evangelho. Porque pode ser que realmente ele seja alguém estranho, mas pode ser que seja um irmão em Cristo. Então, nós precisamos tomar cuidado. Não devemos ser muito rápidos nos julgamentos, sabe? Porque, veja, 1 Timóteo 4,12 vai dizer assim, ó, um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A maneira, eu sei que tem muitos pastores por aí afora que tem, assim, um zelo, sabe, um apego ao nome, à fama, ao que estão dizendo dele, com uma maneira assim, no melhor estilo Narciso, sabe? Precisam estar falando bem de mim, precisam estar uma preocupação exacerbada. Sabe qual que é, irmãos? E a gente precisa lembrar disso. À luz da Escritura, desse texto aqui, a melhor maneira de um pastor, de um líder de igreja, preservar sua reputação e o seu nome é aqui, ó. Ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O Senhor cuida do resto. Não ficar me preocupando. Eu preciso ser fiel. Preciso ser fiel para o meu rebanho. Nós precisamos ser exemplos piedosos para os irmãos. Está acontecendo isso? É assim que está acontecendo? Portanto, eu não me importo com o que os outros pensam de mim. O que me importa é ser fiel na aplicação do Evangelho, na nossa igreja local, na minha própria vida, para que eu não destrua a minha reputação com a hipocrisia. A hipocrisia, sim, destrói a reputação de qualquer pessoa, principalmente daqueles que pregam o Evangelho. Então a autoridade de um ministro do Evangelho ela começa a ser diminuída quando ele prega uma coisa e o rebanho vê ele fazendo outra. Ele é completamente desabilitado para pregar o Evangelho. Então nós temos ministros do Evangelho realmente interessados nas vidas espirituais do rebanho. Nós temos líderes espirituais, pastores realmente interessados no avanço do reino. Nós temos pastores que amam a igreja. Nós temos pastores que são um sacrifício vivo de piedade por meio do exemplo, graças ao Evangelho da graça de Deus.
Nós temos pastores que são um padrão, um espelho de boas obras a serem imitadas? Então sim. Então esses irmãos aqui, não outros, esses aqui, devem ser ouvidos, devem ser amados, devem ser protegidos, devem ser incentivados, também eles devem ser exortados, né, incentivados, corrigidos se for necessário, e Deus deve receber ação de graças por esses dons que Ele concede à igreja. É um verdadeiro dom. Nós temos líderes preocupados com as nossas almas. E os pastores fiéis fazem isso. Portanto, nós precisamos lembrar, pastores fiéis são enviados pelo Senhor para informar a mente, instruir o coração e moldar a vida segundo o Evangelho da graça de Deus. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13, diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. É assim que nós precisamos olhar para pastores que são fiéis, pastores que realmente querem pregar o Evangelho da graça de Deus, querem a glória de Deus nas famílias, nas vidas particulares, em todas as áreas das nossas vidas, porque eles também estão lutando para que Deus seja glorificado em todas as áreas das suas vidas. Como nós falamos, os pastores, eles não são crentes especiais, né? Uma outra categoria. Não, eles são pecadores justificados pela graça também, que também estão lutando junto com vocês para aplicar o Evangelho em suas vidas, para crescer em graça e mortificação de pecado. Eles também são fracos. Eles não podem confiar em si mesmos. Quando eles fizerem isso, eles cairão. Como falei, a única coisa que diferencia os crentes na igreja local são os seus dons e os seus ofícios, para os quais o Senhor chama. Irmãos, antes de irmos para nossas considerações finais, nós não devemos, se esse sermão acabar e nós ficarmos olhando para os pastores, para os presbíteros, nós teremos falhado. Miseravelmente. Apesar de o sermão ser sobre eles, né? Mas nós precisamos olhar para o Supremo Pastor. O Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. O Supremo Pastor, Rei da Igreja. Aquele que não nos tratou segundo os nossos pecados, mas que viu a nossa desgraça, viu onde a gente estava, viu o lamaçal do pecado onde nós estávamos, viu o mar de podridão e lama e de pecado que nos afogava. Na verdade, nós já estávamos mortos lá. Ele veio em nosso socorro. O Supremo Pastor veio, acabou com todos os lobos, acabou com todos os demônios, acabou com todo o inferno. Ele acabou com todos os seus inimigos. Ele veio salvar o seu povo, se entregou por esse povo pecador, morreu por esse povo, ressuscitou por esse povo e está hoje à destra do Pai, nas alturas, na majestade, intercedendo por esse povo. Jesus está orando por você, que crê nele, que foi salvo por ele, justificado por ele, atraído por ele, que será preservado por ele. Ele é o supremo pastor das nossas almas. E é, portanto, irmãos, a ele que nós devemos olhar, para ele que nós devemos olhar, é nele que nós devemos repousar. Os pastores das igrejas são falhos, são fracos, são tipo uma sombra imperfeita desse pastor perfeito. Eu nunca amarei vocês com o amor redentivo de Jesus Cristo. Eu nunca saberei o que é padecer pelos pecados de vocês, mas o Senhor Jesus Cristo sabe. Então, irmãos, é incomparável a glória do nosso Supremo Pastor com a glória de qualquer ser humano justificado pela graça e colocado no ministério. É totalmente diferente. Ele é majestoso, nós não somos. Ele é glorioso, nós não somos. Ele tem toda a autoridade, nós não temos. Ele salva como ninguém, nós não salvamos ninguém. Nós simplesmente apontamos o caminho. Então, irmãos, precisamos olhar para ele. E considerar, então, agora, que presbíteros fiéis são aqueles que, olhando, portanto, para o Supremo Pastor, exortam, repreendem o povo com autoridade e jamais devem ser desprezados. Eles devem exortar, eles devem repreender, eles devem exercer autoridade e devem ser
bem recebidos pela igreja. À luz de tudo isso, meus irmãos, sejamos gratos ao nosso Deus por não nos deixar nas trevas do pecado, por nos trazer para si, por nos plantar em uma igreja bíblica que tem pastores imperfeitos e falhos, mas que se esforçam para serem fiéis e que desejam, acima de todas as coisas, a glória do Rei Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai bendito, te louvamos por tua graça soberana que alcançou pecadores como nós. Te louvamos pela obra do teu Filho Jesus em trazer eterna redenção, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, por dar pastores fiéis ao seu povo que, sob a autoridade do teu Filho Jesus, cuidarão do teu rebanho até o dia da consumação de todas as coisas. A ti, ó Deus Trino, louvor, honra, glória, império, domínio, majestade, poder, sabedoria, agora e para todo sempre. Amém e amém.